Agora, se for pro governo do Lula, ou se for pro PT como um todo, o escândalo do Banco Master, o primeiro produto financeiro malandro que ajudou a inflar os balanços do Banco Master era o programa Crédito Sexta da Bahia, que surge na Bahia, no governo do PT, surge enquanto malandragem, tinha muitas fraudes, igual o escândalo do INSS, tinha muita fraude, e eles operaram isso e inflaram os ativos do Banco Master para o Banco Master depois emitir aqueles CDBs, que eles pagavam acima do mercado. Ou seja, o escândalo você vai pegar, ele é ecumênico. Ele vai, ó, tem a parte conservadora? Tem a parte comunista? Tem centrão? Tem rico? Tem pobre? Tem gente do Nordeste? Tem do Sul? Tem todo mundo. Então, como ele pega todo mundo, por isso que eu falo, tem muita sidequest. Se a gente ficar só na parte do PT aqui, é bizarro. O PT, assim, o maior estado do PT historicamente é São Paulo. O segundo é a Bahia. O PT da Bahia, ele está muito envolvido e o PT pode ser destruído na Bahia, porque basicamente o escândalo começa lá. E é escandaloso, e é por causa desse produto Crédito Sexta. O Lula tem muito medo de avançar demais as investigações do Master para não pegar a turma do Rui Costa, do Jacques Wagner e do PT da Bahia. O PT, ele pode ser ferido de morte nesse escândalo. Mesmo, assim, sem susto. E parte da direita, porque muitas coisas acontecem durante o governo Bolsonaro e outras coisas acontecem já durante o governo Tarcísio, que é o envolvimento do Nelson Tanuri, que é o sócio oculto do Banco Master, do Vorcaro. E o Nelson Tanuri, ele numa privatização que houve aqui em São Paulo, ele, através de um fundo que ele montou, chamado Fênix, ele compra a EMAI. Ele compra ou ele teria comprado? Não, formalmente ele comprou a EMAI. Tá bom. Ele emitiu debêntures e colocou garantias. As garantias que ele usou foram as garantias da Ambipar, que era uma empresa quebrada que estava em recuperação judicial. Curiosamente, o cara que estava na Ambipar é um cara que estava numa outra empresa, agora não me vê um nome, não sei se é Horizonte, é uma outra empresa que comprou a Sabesp, que também foi privatizada logo depois da EMAI. E aí, quando deu problema na EMAI, aí a Sabesp compra a EMAI. Pra resolver o problema do Tanuri do golpe, que no fundo esse Tanuri deu um golpe na EMAI. Tanto que ele emite debêntures, ele emite dívida, e ele corre para comprar com o dinheiro da EMAI, que é uma empresa que não tem nada a ver com produtos financeiros, ele sai comprando títulos do Let's Bank, que era um banco do Banco Master. E o Tanuri é sócio oculto do Banco Master. Então, claramente o Tanuri estava dando golpes. E aí você pega outro espécie de sócio oculto do Vorcaro, que não é um sócio exatamente, mas é um parceiro de negócio do Vorcaro, que é o cunhado dele, que é o Fabiano Zettel, que doou dinheiro pra campanha do Tarcísio. Porque, sabe, tem coisas muito mal explicadas envolvendo isso no governo de São Paulo. Eu também posso parar no governo do Paraná, porque essa operação desse Tanuri também aconteceu no Paraná. E muito parecido, no fundo envolvendo inflar balanços, utilizando ativos de empresas malandras que eles operavam via Banco Master, usar dinheiro da emissão de títulos dessas empresas que eles compravam nessas privatizações, nesses leilões, para comprar títulos de empresas ligadas ao Banco Master ou do próprio Banco Master. Então, tinha um esquemaço que envolvia políticos. Se o Tarcísio sabia ou não, as investigações têm que mostrar se o Tarcísio está envolvido. Espero que não esteja, não vou ser leviano. Agora, tem coisas muito curiosas e coincidências muito coincidentes que todo mundo vai ter que explicar. A parte do PT... Mas os caras não estão explicando, meu Não, irmão. eles não estão nem ligando. Ó, vou te falar que eu te perguntei qual que era a parada que mais te incomodava nesse caso aí. Eu vou te falar que a coisa que mais me incomoda nesse caso inteiro é a gente ter os ministros do STF envolvidos nessa porra. E... não são exatamente ministros na encolha. Assim, eu não sei o nome de nenhum ministro da Suprema Corte Americana. Isso não quer dizer que eles podem ser midiáticos, podem não ser, podem ter escândalo, pode não ter. O que eu tô dizendo o Alexandre de Moraes é famoso no mundo. Sim. Né? O cara tirou foto pro The New Yorker, Sim. posando, não sei o quê. Né? Esse cara famoso no mundo, ele não tá me explicando que porra é essa, com todo respeito. Ele não tá me explicando o que tá rolando nesse contrato que aparentemente, de fato, existiu da empresa que a esposa dele trabalha. A gente tá falando de 130 milhões em 3 anos, que daria 3 e tantos mil. E eu fico pensando, assim, eu acho que precisa de explicar. Você conhece algum advogado ou algum escritório? Porque, assim, uma empresa não vai rasgar dinheiro, certo? Uma empresa tá a fim de ganhar dinheiro, é outra história. Então eu só vou te pagar 3 milhões de reais por mês se eu pelo menos perceber que vale 3 milhões e 5, né? Eu não vou te dar dinheiro do nada. Então, que tipo de contrato
que vale quase 4 milhões por mês? O que o Banco Master realmente... Porque assim, tem que perceber valor, né? Sim. É óbvio. A gente sabe tudo. É muito claro. Porque eu não é sei se claro o cara que tá ouvindo a gente aqui consegue entender que quando você pensa em... Vamos lá. Vou pensar num juiz aqui no Brasil. O juiz dos juízes aqui no Brasil. O cara mais brabo de todos. A cara da justiça. O Batman no Brasil. Tu pensa no Alexandre de Moraes. Com todo respeito, ele pegou pra si a cara da justiça no Brasil, não é? Eu tô maluco? Não. Ele brigou com o Bolsonaro ao longo do tempo, ele fez aquele bagulho lá do inquérito das fake news. Ele é o guerreiro da democracia. Por aí vai. Então ele já tá há algum tempo, pelo menos desde 2022, Sim. com ele é essa cara. Então assim, não é exatamente o amigo que tá na dele, julgando, né, sendo técnico, pode ser que seja, mas ele não tá fazendo só isso. Se a gente for para pensar num DJ, ele não é o vintage, ele é o Alok. Ele pega o microfone, entendeu? Uhum. Ele grita, ele faz o show, sabe qual é? Ele dá dedo pros outros no estádio. Assim, esse cara tem que me dizer que parada é essa daí do Banco Master com a esposa dele. Porque o meu ponto é, ele não é um cara que fica quietinho. Ele é um cara midiático. E assim, uma sociedade que não confia no seu sistema judiciário vai confiar em quê? Essa sociedade que eu tô falando é uma sociedade que, quando pensa no sistema judiciário, pensa no Alexandre de Moraes. Que já que querendo ou não é um ente político, que teve lá aquele julgamento do Bolsonaro que você pode gostar, você pode não gostar, mas foi um teatro, né? Não sei se precisava ser transmitido pela TV Justiça, lá. Quando é sobre os bagulho deles, eles fazem a porta fechada, né? Esse lance do Toffoli e o André Mendonça. Uma reunião fechadinha. Isso. Depois, via público apoio ele. Isso, aí, porra, os caras, né? Mas, assim, eu acho que uma sociedade que não confia no seu sistema de justiça, não confia em porra nenhuma. Eu não quero viver num lugar que eu processei você, a gente correu todos os trâmites, você ganhou e eu não confio nessa porra. Entendeu? Não, pô. Eu não confio na justiça. Se a gente chega num lugar que eu não confio na justiça, fudeu. Aí, sei lá, amanhã tem risco de guerra civil amanhã, porra. Sim, porque é só jogo de poder. A partir do momento que você não tem mais um critério objetivo, o Igor cometeu um crime, haverá um julgamento, ele terá o direito de defesa dele, e ele sabe que se, enfim, ele não se defender desse direito e ficar comprovado o crime, ele vai pagar uma pena. Aqui no Brasil é várzea, porque depende do seu amigo, depende de quem você tem contato, depende da vontade A, B ou C. Eu vou falar um absurdo aqui. É isso, não tem... Não há, objetivamente falando, não há justiça no Brasil hoje mais. Ela é cada vez mais minorada e cada vez vem piorando. A justiça no Brasil está piorando. E a coisa, vamos dizer, o exemplo que vem de cima, ele desce. Eu posso pegar um caso meu pra contar? Não quero nem fazer marketing, é um caso bizarro. Tem uma militante do movimento negro que chama Djamila. Tá. Ela foi... Eu conheço a Djamila, já vi no Flow. Ela fez um artigo horrível sobre a Embraer, atacando a Embraer lá na Folha. E eu falei que o artigo era mal escrito e que ela parecia uma jeca. Me processou, indignada, processou. Eu ganhei em primeira instância. Foi parar numa desembargadora, na segunda instância, que considera que essa associação com o Jeca é muito perigoso. Porque o Monteiro Lobato criou o Jeca Tatu, e o Monteiro Lobato era racista. Porra! E me condenou. Puta salto lógico, né? Assim... Aqui no Brasil, tu consegue... Com a lei que a gente tem, a gente chega a qualquer conclusão. Qualquer conclusão. Agora, uma desembargadora se sentiu livre a fazer isso. Entendeu? Por quê? Porque já não há o critério mais objetivo. A coisa está meio modo... O pessoal fala pra não usar palavrão. Vou usar. Tá modo a caralha. Tá modo a caralha. Tá, tipo, eu vou bananão mesmo. Tá modo a caralho. Então assim, cada um vai fazendo do seu jeito. Então, objetivamente falando, você não tem justiça. Não há critérios objetivos. Você falar, eu posso falar jeca ou não posso? Eu não sei. Quer dizer que eu não posso? Assim, a jeca agora tá proibido? Então você vai tomar uma condenação e chama de jeca? Pô, jeca é mais ou menos chamar uma pessoa de brega. Chamar de brega da condenação? Ah, não. Ou seja, a gente tá vivendo um país em que, no menor ao maior grau, é tudo arbitrário. E se o topo é completamente arbitrário, imagina a base. Então, a justiça brasileira está passando por esse momento, que é um momento mais terrível. Agora, a justiça é o legislativo. E eles mesmos puxaram a nossa atenção, não é verdade? Sim. É que eles adoraram o poder que eles ganharam, eles adoraram a atenção. Poxa, assim, o Gilmar Mendes, ele estava pedindo um esforço múltiplo das autoridades, você viu isso? Pra criar a cidade de Gilmarlândia, no Mato Grosso. Tipo, eu até achei que o número era zoeira. Gilmarlândia, cara.
Tipo, o cara que não... Será que vai Cara, começar a esse soar é muito- legal daqui a 100 anos? Porque, ó, Florianópolis soa legal. Gilmarlândia, é verdade. Florianópolis, a gente vai pegar um puta nome. Tem o Floriano e a Florianópolis, Mas assim, Gilmarlândia, cara.